Dados do IBGE mostram que no primeiro trimestre de 2019, o país registrou a marca de 12,4 milhões de brasileiros desempregados. Isso sem contar com o número de desalentados, que desistiram de procurar emprego, 4,9 milhões. Para fugir dessa estatística, muitas pessoas buscam empreendedorismo como solução. Mas antes de montar o negócio, é necessário conhecer o mercado e principalmente o cenário político, econômico e social. Empreender também requer passar por algumas etapas e a primeira delas é se conhecer, dominar a área que deseja atuar, se planejar. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender como as instituições de ensino estão olhando para essa questão e por que o planejamento é crucial para obter êxito profissional. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a pedagoga, psicóloga e comunicóloga Sandra Corman. Ela desenvolveu a metodologia Trajetórias de Vida, que aborda os desafios e a importância de ressignificar o trabalho na vida das pessoas. Na matéria a seguir, vamos conhecer o programa do Instituto Gênesis, da PUC-Rio, que possibilita pensar no futuro antes de tomar a decisão de se tornar um empreendedor. O Trajetórias Experimentais ele foi um projeto, um programa desenvolvido pensando numa etapa anterior à pré-incubação e à incubação. Nós temos 2 ciclos aqui, 2 programas pensando na geração de empreendimentos, que as pessoas elas vêm com um projeto empreendedor para modelar o seu negócio, abrir o CNPJ. Esse seria a etapa de pré-incubação, que aqui no Gênesis a gente dá o nome de germinação. Ou a pessoa já tem um CNPJ, já tem uma empresa, já vende produto, serviço, mas ela quer escalar, quer internacionalizar, quer acelerar o negócio, e esse é o período de incubação. Aqui nesse programa Trajetórias Experimentais, como o nosso foco está no sujeito, a gente não necessariamente pede para eles fazerem um projeto de um negócio ou de uma empresa, O projeto ele pode ser um estudo, um mestrado, o projeto pode ser a criação de uma banda, como é o caso de um dos empreendedores aqui hoje, uma das pessoas. Essa primeira turma a gente abriu um processo de seleção multissetorial, não focamos em nenhum setor específico, sem idade limitada, o público-alvo ele foi de um público-alvo de 18 a 80 anos, tanto que o perfil hoje tem gente de 22 e gente de 70. Mas a ideia é que ano que vem a gente lance o primeiro Trajetórias Experimentais setorizado, que a gente chama. E aí sim é um público que não que trabalhe com esse setor, mas ou que trabalhe, tem desejo de trabalhar, ou que esse setor de alguma forma atravessa essa vida profissional dele. Eu comecei a repensar por que eu tinha resolvido ser editora lá atrás, quando eu resolvi fazer faculdade de produção editorial. Eu estava revendo a minha vida, tinha casado, tinha tido filho, e aí, de repente, todo o sentido da minha vida, durante 22 anos de trabalho, eu não via mais sentido em fazer aquilo. Aquilo, para mim, não tinha o valor que tinha aquele tanto tempo atrás, e eu não queria me recolocar, não queria voltar para um escritório e passar o dia inteiro trabalhando como editora. Eu penso numa imagem de uma ponte que eu coloquei até no meu projeto, que no começo a ponte está toda enevoada e no final assim aparece o sol. E aí eu consegui viver o luto da minha profissão e entender quais eram os meus potenciais, as minhas habilidades, as minhas possibilidades para redesenhar um futuro. Para além do trabalho em si, do método e do mergulho que a gente dá no que a gente viveu e no desenho que a gente faz de futuro, e de possibilidades, e de projetos, e de planejamento, você descobrir suas potências e você conseguir olhar com alegria, com esperança para frente, não tem nada melhor. Alguns meses atrás iniciei no programa Trajetórias Experimentais, e para fazer justamente o trabalho de projeto de vida, acho que se enquadrou perfeitamente no momento atual. Eu vim de vários anos no meio acadêmico, principalmente na parte de laboratórios de ciência, e muito envolvido com um tipo de pesquisa específica, e senti muito desejo justamente de poder ampliar minhas perspectivas, inclusive de poder visualizar novas oportunidades, e de repensar minha trajetória
para frente, né, a minha trajetória a seguir do doutorado. Então, veio com essa motivação muito grande de estruturar uma coisa que tivesse propósito com a minha vida depois dessas construções, né, que foram feitas ao longo desses anos todos. Na verdade, é uma pré-incubação, né? É uma possibilidade das pessoas pensarem nesse próprio negócio. Quando a gente explica, né, o que é esse programa, rapidamente as pessoas imaginam, então é uma incubadora de gente. Então fica esquisito, incubadora de gente, a gente voltaria para o termo inicial. Mas sim, é alguma coisa onde não se tem como condição a ideia do empreendimento ou empreendimento formatado, realmente é uma etapa anterior. E como surgiu essa ideia, como é que foi esse caminho, né, de trabalhar com tantos jovens, ver essa indefinição e essa dúvida sobre o que fazer depois de sair da universidade e pensar esse programa Trajetórias Experimentais? É uma longa história, porque é uma longa trajetória, né? Primeiro em sala de aula, né, desde 87, observando, né, como os sujeitos se comportam na graduação e me permitindo, a um determinado momento, monitorar as trajetórias, né, que é quando eu inicio com a temática Projeto de Vida, né, mais ou menos 2001. E esse permitir, né, observar, na realidade, a criação da disciplina foi exatamente por causa do empreendedorismo, né, que ele aporta nas universidades brasileiras, né, no mais ou menos 87, e muita coisa foi feita, mas a gente sabe muita coisa ainda restando fazer. E eu observava, né, tanto na prática em sala de aula, né, em diferentes universidades que eu entrava em contato, ou na própria clínica, a temática da dúvida, a dúvida como um lugar de permanência, né? Então, o sujeito, durante a graduação, relatando que não sabe muito bem o que quer, não sabe quando quer, se vai querer isso ao longo dos anos, não sabe se conseguirá inserção profissional. Então, eu até observei uma mutação nessa dúvida. Então, em 87 se perguntava como eu me insiro. Em 2007, quando eu acabo escrevendo uma tese sobre isso, a temática da dúvida é um não saber generalizado. Até porque a gente está num cenário de muita informação que não necessariamente significa que as pessoas consigam acessar o que elas precisam saber. Eu acho que a gente nunca teve acesso a tantas informações e, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanta dificuldade de selecionar, de tratar, né? São muitos especialistas. Chega um momento as pessoas parecem carecerem de especialistas que os ajude a escolher quais os especialistas, né? E uma certa angústia em relação a essa temática. E qual é o principal medo que você observou também né, nesse acompanhamento das trajetórias das pessoas? Tem o medo, né? O medo já seria positivo, que pareceria um foco, né? Medo de... A gente sente, né? Eu, né? E colegas, tanto na área psi, quanto pessoas em contato com jovens, né? Sejam como os pais, sejam professores. A gente percebe que existe angústia, né? Angústia em relação ao trabalho, mas não apenas em relação ao trabalho, né? Ao trabalho, o medo de estar fora, o medo de olhar para o futuro. Aliás, medo e futuro parece ser sinônimo, isso é uma coisa muito ruim, né? Que a gente sabe que futuro deveria ser o lugar do desejo e hoje a gente conecta com medo, né? Medo do futuro profissional, medo do futuro do próprio corpo, né? Medo dos afetos, e em todas essas três instâncias que são extremamente fortes, né? O corpo, o trabalho e os afetos, o sujeito contemporâneo com receio de não fazer parte ou não ter direito de.
Agora, tem uma questão, assim, as pessoas estão ficando mais longevas, a gente está falando da dissolução de vários dos empregos que hoje existem, da criação de novos, que não se sabe quais vão ser, em que áreas, e isso também acaba sendo um caldo para poder desequilibrar as pessoas, no sentido de fazer elas temerem isso, não? Tem esse signo da ameaça também, né? Então é um prenúncio de mais grave ainda, né? O que você está fazendo agora, para onde você está se preparando, talvez não aconteça. Então é um panóptico, né? Não tem, acho que o sujeito ansioso é um sujeito bem adaptado, né? A melhor resposta que ele poderia dar. Mas de alguma forma tem uma falta de conexão, né, com o futuro, né, em termos de tendências, o que está acontecendo, né, o que está acontecendo hoje e o que a partir do que está acontecendo hoje a gente pode prenunciar que no futuro vai acontecer. E aí, como é que esse curso, esse programa vai encaixando essas pecinhas? Qual é a trajetória que é proposta dentro desse programa? Esse programa ele é um pouquinho fruto, né, tanto da experiência docente, né, em sala de aula, com as matérias que tratam projeto de vida, seja trajetória empreendedora, planejamento de vida profissional, novas cartografias profissionais, tem vários nomes, e a experiência em incubadoras, né, de uma forma geral, trabalhando a pré-incubação, que existe, a incubação e às vezes após a incubação. Eu comecei a observar que esse signo da dúvida, ele não se elimina, ele segue ao longo da vida, né? Como a gente hoje observa pessoas, essa própria longevidade, né, que a gente está tratando aqui, faz com que pessoas vão viver mais, né, teoricamente, vão viver mais, e elas vão ter chance de desenhar novas cartografias, né, novos projetos. E nesse viver mais, parece que o automatismo não existe, né? Então, eu vou viver mais e vou ter trabalho, então as pessoas me procuram profissionais para tentarem discutir novos itinerários. E a dúvida, ela permeia, né? Ela permeia não que quem hoje não tenha que redesenhar uma cartografia, não tenha dúvida também. Parece que é a coisa mais democrática e não tem cordão de isolamento. Só que a gente encarar a dúvida como alguma coisa normal, que sempre se faz na juventude igual a dúvida, né? Que é um equívoco também, né? Entender o jovem como aquele que tem dúvida. A gente observa que essa dúvida, ela carece muitas vezes de um retorno a um equívoco original que pode ter iniciado com a pergunta da escolha profissional a partir do que você gosta, em que você é bom. E aí esse tema da ressignificação do trabalho é que a gente vai falar no próximo bloco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Sandra Corman. O Instituto Gênesis da PUC-Rio abriu vagas para o curso Trajetórias Experimentais, Laboratório Experimental de Empreendedorismo. No caso que a gente estava falando, né, dando até sequência ao que a gente vinha conversando no primeiro bloco, esse Trajetórias Experimentais, então, é um caminho, uma série de momentos, interações, para que as pessoas possam se pensar e pensar o ambiente, o contexto, onde elas estão e o que elas podem fazer a partir daí. A gente falou que a dúvida é algo fundamental, mas qual a visão também do trabalho? Ressignificar o trabalho é um caminho ou é uma atividade que está incluída, né, nessa proposta do Trajetórias? Eu acho que sim. Parece que a gente estaria retornando, né, a assuntos que hoje eles parecem que não se correlacionam com o empreendedorismo, né? E é um equívoco, né? Que eu acho que tem um tema muito importante, que é educação.
E outro tema muito importante que é trabalho, né? Então, eu acredito que empreendedorismo é uma variável que ela é concomitante, ela é dependente de processos formativos. Não é um atalho, né? Então, isso valoriza novamente o momento de formação, né? Estar numa universidade, então, revigora o sentido de estar. É um momento de estudo, de aprimoramento, porque empreender não se concebe como atalho. Empreender não deve ser um atalho. E que todos os números dizem o contrário, né? Na verdade, as pessoas olham o empreendedorismo como uma solução para um problema que é as vagas se dissolvendo, o trabalho não existindo mais demanda por trabalho ou por algo que ela já é formada e a competência que ela tem. E isso gera, não é, Giz, assim, um verdadeiro horror, né, ao ponto de a gente brincar que empreendedorismo parece colesterol, tem o bom e tem o ruim, né? E quando se critica o ruim, né, eu acredito que passa um pouquinho disso, que eu vou empreender de maneira dissociada do meu contexto, né, de transformações, né, macroeconômicas, políticas, sociais, e eu vou ser um eleito, né, numa conjuntura imponderável, e é aquele sujeito que não tem história, quase a trajetória de um mito, né? E isso é extremamente nocivo. Por isso que a gente tenta resgatar, né, a ideia, parece absurdo, mas educação e trabalho, né, e trabalho como um valor. Trabalho numa sociedade não pode ser considerado uma contingência. É aquilo que eu vou ter que fazer. Se todos os esquemas derem errado, eu vou ter que trabalhar. Isso é o avesso do avesso, né? Isso não pode acontecer. Então, empreendedorismo não pode ser empreender, que eu considero uma gestão com alguma autonomia, né, da trajetória, das contingências, né? Isso que eu estou chamando de empreender do bem, né? Que também não faz sentido a gente criar um neologismo, porque eu não simpatizo com o empreendedorismo ou eu vou ficar de fora. Não, eu acredito que se existe um movimento, né, que reforça o papel da universidade, que incrementa a razão de ser, eu acho que é de dentro desse movimento que a gente propõe mudanças. Então, uma muito importante é que a educação, né, tem que ter formação, tem que ter estudo. Às vezes a gente ouve determinada pessoa não deu para os estudos, ou então eu não gosto de estudar, eu prefiro fazer, eu prefiro empreender. E nisso a gente acredita que não seja um bom caminho. A gente está falando de uma perspectiva da universidade, né? De um espaço em que as pessoas já estão lá, já tiveram uma trajetória anterior de formação, chegaram ali, algumas das questões que surgem ao longo do curso de graduação deixam de fazer sentido, então você tem realidades as pessoas trocando de curso, tentando se achar, tentando entender o que elas vão fazer com aquele conteúdo que elas têm ali. E o empreendedorismo, de uma maneira mais prática, como sendo um espaço também de experimentar. Exatamente. Ter a oportunidade de experimentar nesse espaço da universidade, dentro da incubadora. Que é uma realidade que a gente ainda protegida, né? Que o espaço do erro ele é menos problemático do que quando você fala, por exemplo, de uma realidade das pessoas que não estão desempregadas e precisam pagar os boletos no final do mês. Exatamente. Como é que a gente consegue, assim, na sua opinião, juntar essas duas frentes, juntar esses dois perfis de pessoas que buscam empreendedorismo? O espaço da universidade ou das incubadoras pode ser esse caminho de encontro? A gente desejou isso, né? Então, quando esse trabalho do projeto de vida, né, que é uma forma de organizar esse desenvolvimento empreendedor, né, que parte do projeto de vida numa tentativa de convergir projeto profissional e projeto de vida, que não sejam coisas diferentes e que uma não esteja submetida à outra apenas. A gente pensa que esse espaço é um espaço por excelência de experimentação e de construção de trajetória.
empreendedora, seja empreendimento, seja uma trajetória acadêmica, que às vezes separa, pode ser uma trajetória acadêmica e empreendedora, mas que possa ter o resgate da experimentação. No nosso desenvolvimento, a experimentação sempre teve um lugar não privilegiado, né? Porque a nossa cultura, ela tolera o erro, mas não tolera a dúvida. A gente acha que o erro não é perdoado, mas a dúvida também não. Pessoas com dúvida, elas atrapalham uma engrenagem que não pode parar. E assim acontece, né? A gente vê muito do meu trabalho, ele foi motivado observando jovens que ao final da graduação faziam síndrome do pânico, depressão, drogadição, exatamente no momento que ele deveria performar e não performa. Então, pessoas que tiveram formação, né, e que foram alvo de grande investimento, e ao final da graduação é como se elas tivessem algo que pertence a alguém, né, os investidores. Devolva isso. E na impossibilidade de performar, eu tenho essa performance do adoecimento. Então, a gente percebe que, às vezes, o empreender, ele é tomado como uma chance de experimentação. Só que, na realidade, isso não se dá, né? Porque você monta uma empresa, você vai incubar ou não incubando, já está ali naquela engrenagem de empresário, né? E nada aconteceu para isso. Então, esse programa, né, Trajetórias Experimentais, né, que o nome ele é longo, ele não parece nome de produto, até porque as pessoas estão cansadas um pouquinho de produtos, né, que são soluções simples para problemas complexos. A gente está tratando de um problema extremamente complexo, né, futuro no lugar do medo. Né? E o sujeito gerar as próprias ferramentas, criar estratégias. Então, esse programa ele vem, primeiro, privilegiando o desenho de trajetória, entrar em contato com uma metodologia de planejamento, que não é coach, né? Não é nada que se pareça, né? Eu não trabalho com o sujeito que tem certeza, que sabe o que quer, eu trabalho com pessoas que estão se questionando. Então, é o projeto de vida, um diagnóstico de oportunidades e a formatação de um projeto em 3 momentos diferentes. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Desde cedo estamos acostumados a ouvir as seguintes perguntas. O que você mais gosta de fazer nas horas vagas? E em que você é bom? Isso geralmente acontece na adolescência, quando os jovens estão se preparando para a escolha da profissão que desejam seguir. Que, na verdade, são as 2 perguntas erradas, né? Que você diagnosticou ali como os pontos que geram essa quantidade de dúvidas gigantesca na sequência desses jovens. Geis, um pouquinho assim que a gente também fala a origem da tragédia, né? Que seria o que você gosta e em que você é bom, né? Que não, a gente não está falando que não seja importante, mas não, são 2 elementos que não são suficientes, né? Fazer o que gosta e orientar uma escolha profissional a partir do que eu gosto e o que eu sou bom, pode em algum momento a pessoa imaginar que eu vou fazer só o que eu gosto, né? E tem isso. E aí o trabalho vira esse espaço do eu sou obrigado, né? Aquela coisa, eu tenho coisas ali que eu não gosto, mas eu tenho que fazer de alguma forma. Exatamente. E a outra, talvez uma terceira também, é escolher o curso como a coisa mais importante. Não é à toa que com 16, 17 anos, né, as pessoas têm, os jovens, grande dificuldade de responder isso, porque muitas vezes a ênfase está no curso, e curso é percurso. Curso não é um fim em si mesmo. Então, todo o tempo que a gente está perguntando qual o curso, a gente não está perguntando o curso para onde, percurso para onde. Então, talvez a ênfase poderia estar numa coisa mais importante,
que hoje se fala de propósito, né, que não é fácil falar de propósito. Você não pode obrigar alguém a internalizar propósito se ao longo da sua vida, do seu desenvolvimento, essa temática não foi tratada. Que falar uma empresa de propósito ou um sujeito, né, que tem uma trajetória com propósito é alguém que se preocupa com. Né? E isso está aliado a ter uma causa, e essa causa é difícil simular. E quando as pessoas simulam, a gente está vendo que está na cara, que está simulando aquilo, que não é verdadeiro. E que não conhece a realidade. Esse dado de conhecer qual é o contexto econômico, social, político da sociedade em que aquele negócio vai ser construído, faz diferença também para a trajetória que se quer construir. E é por isso que a gente falou do trabalho como um valor. Né, que eu internalizo o trabalho como um valor, né, e que poderia o trabalho estar a serviço, né, de uma causa, que começam com perguntas básicas, né, certo, errado. Que na verdade é a pergunta que eu queria te fazer. Como é que a gente orienta esses pais, desses jovens que estão vindo para aí? Quais as perguntas que poderiam levar a uma outra resposta, a um outro conhecimento, um outro gatilho? Os pais, eles estão muito preocupados. Desesperados, na verdade. Eufemisticamente preocupados, né? Porque é muito investimento, um investimento às vezes carregado com sacrifício, querer oferecer o melhor. Mas a gente volta à temática trabalho, ela não é exclusiva responsabilidade da instituição ensino. Né? Como o sujeito internaliza trabalho na vida dele como uma coisa boa, como modo de transformação do meu entorno, de participar, são 4 discursos sociais. Né? Então tem escola, ensino, tem família, né, os pais, o exemplo, né, tem as mídias, quer dizer, esse trabalho hoje aqui é extremamente importante, e o próprio mundo do trabalho. Então, a gente sobrecarregar, a gente imaginar que só a escola vai permitir isso, talvez não. E aí, voltando à questão da atitude, né? Quer dizer, o que precisa ser perguntado para esses jovens, assim? O que nessa experiência das trajetórias e da construção de planejamento de vida passa a ser uma pergunta mobilizadora? Mobilizadora. Você vê, é uma pergunta que ela vai na contramão, muitas vezes, do ensino de empreendedorismo que começa abordando como empreender. Né? Então, a gente deveria fazer outras perguntas, que seria empreender o quê, para quem e por quê. E traduzindo ainda mais, né, no ambiente familiar, no ambiente do dia a dia, entre amigos, entre parceiros, né? Ser alguma coisa absolutamente normal, perguntar sobre a sua causa, né? Sobre o que te mobiliza ou o que te desestabiliza, né? O que está certo, uma bússola moral, certo ou errado, né? Que tem filme que fala, o personagem, meu nome não é Jones, ele vai falar, eu nunca fui muito bom nessa temática certo e errado. Né? Então, é um risco, né, da gente não ter uma bússola que me permita entender isso está errado e eu vou me mover para atingir isso. E a gente poderia ficar conversando mais um tempão, porque é um assunto importante nesse momento em que a gente está vendo tantas dúvidas acontecendo, num cenário de completa mudança, e como as pessoas podem se orientar, né? Estarem rodando no próprio eixo e caminhar com mais autonomia e conseguir sobreviver a esse desespero que aparece. Em relação, você falou de um trabalho que você faz em outras universidades, não só na PUC, não só dentro do Instituto Gênesis.
Quais são os espaços de busca desse tipo de abordagem que existem aqui no Estado e que podem ajudar também as pessoas a buscarem as suas trajetórias? Na PUC a gente tem as disciplinas, né, que é um domínio adicional de empreendedorismo. Então, essa trajetória empreendedora é uma das primeiras disciplinas, são 18. Tem o movimento na incubadora, né, que agora a gente está realizando essa primeira edição do Trajetórias Experimentais. Na UFRJ, a gente teve a possibilidade de, na agência UFRJ de inovação, desenvolver um programa, né, como se fosse um laboratório de difusão da cultura de inovação, porque inovar também deve ser alguma coisa considerada como um projeto de vida, não pode ser uma demanda. Novamente, como ter propósito, é ter patente, é quase outra coisa patética, que é, a despeito do diagnóstico de uma oportunidade, o sujeito empenhar a sua graduação, a sua pós-graduação para atingir um propósito. Então, é muito interessante esse movimento, até na UFRJ, com alcance assim, mais democrático, inclusive, podendo... nos programas de pós-graduação também, a gente desenvolver as mesmas temáticas, projeto de vida, diagnóstico de oportunidade e formatação. Incubar, quer dizer, pré-incubar as pessoas, né? Também preparar para que elas possam estar mais tranquilas nesse caminhar. De fato, preparar e não preparadas, né, paralisadas, mas realmente imbuídas de um diagnóstico de uma realidade que é real. A solução não precisa ser construída, né, porque muitas vezes no desejo de empreender, esse empreender ele está deslocado de uma demanda e obviamente ele vai ter muito mais dificuldades para dar continuidade, para ser aceito. Bem, obrigada, Sandra. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Vai lá no nosso canal do YouTube, assina e fica ligado na programação completa. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.